Palavra da Verdade, devocional de 7 de julho. Diáconos, mordomos e mártires. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a Igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Colossenses 1, 24 e 25. Após falar acerca da supremacia de Cristo sobre todas as coisas, o apóstolo Paulo reflete sobre o seu papel na proclamação do Evangelho. Em sua reflexão, ele procura explicar a natureza de sua missão como mensageiro autorizado. Isto porque ele está combatendo falsos mestres que estavam adulterando o genuíno Evangelho. Sua compreensão acerca da sua vocação específica nesta missão pode ser resumida em 3 expressões que podem ser aplicadas a todo servo ou serva de Deus. Ele se apresenta como um diácono do Evangelho e da Igreja de Cristo, como um mordomo da graça de Cristo e como um mártir da causa de Cristo. Ao se apresentar como diácono ou ministro, tanto do Evangelho como da Igreja, nos versos 23 e 25, ele se utiliza da mesma palavra para diácono, que por um lado expressa a humildade do serviço cristão. É o mesmo termo utilizado no Novo Testamento tanto para referir-se ao ministério da palavra, que é o caso de Paulo, como ao serviço das necessidades dos santos, como no caso de Atos 6, na instituição dos diáconos. Por outro lado, há também a ideia de autoridade em função daquele que o comissionara. Já a sua compreensão da vocação apostólica, como a de um mordomo, está expressa no verso 25, quando ele diz que exerce o ministério de acordo com a dispensação a ele confiada a favor dos gentios. Dispensação é a palavra que descreve a função do mordomo, o escravo a quem o Senhor incumbia de administrar todos os seus bens, investindo, dando mantimento à casa do seu Senhor e providenciando também o sustento dos seus conservos. No caso de Paulo, a palavra aponta novamente para a humildade, pois ele se considerava um escravo de Cristo, mas também para a autoridade, pois o mordomo recebia a autoridade de quem lhe confiou a missão. Além disso, refere-se a uma vocação específica, que era lançar os fundamentos do Evangelho entre os gentios. Estar preso e sofrer por tão sublime causa era para o apóstolo um privilégio imerecido. Por isso ele diz no verso 24: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a Igreja. Aqui temos subentendida a terceira expressão que resume a missão cristã. Paulo é um mártir da causa de Cristo, a tal ponto identificado com o seu Senhor, que os seus sofrimentos são também as aflições de Cristo a favor da Igreja. E a ideia de preencher o que resta das aflições de Cristo em seu corpo indica que havia um preço a pagar na missão de pregar o Evangelho, mas também a consciência de que havia tribulações reservadas para ele na incumbência de edificar o corpo de Cristo entre os gentios, que deviam se cumprir em sua vida. O sentido não é de um sofrimento substitutivo e expiatório, pois somente os sofrimentos de Cristo têm esse sentido. Além disso, a expressão aflição ou tribulação nunca tem essa conotação expiatória no Novo Testamento. Refere-se sempre às perseguições e sofrimentos infligidos aos cristãos por causa do Evangelho. Por causa de sua união com Cristo, o sofrimento dos cristãos pelo Evangelho são, por assim dizer, também aflições de Cristo. É por isso que em seu encontro com Cristo no caminho de Damasco, o Senhor o interpelou nesses termos, acerca da perseguição da Igreja. Saulo, Saulo, por que me persegues? E à pergunta do perseguidor subjugado acerca de sua identidade, o Senhor lhe respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atos 9, versos 4 e 5. Ora, há um sentido em que aquilo que Paulo fala acerca de si mesmo e do seu papel no reino de Deus aplica-se a todo cristão. Jesus Cristo nos salvou para sermos suas testemunhas no mundo. Ele nos comissionou para uma santa vocação, que é a de proclamar seu Evangelho a todas as nações para o louvor da sua glória. Dentro dessa vocação geral, cada um de nós tem um papel específico, uma dispensação da graça a nós confiada para cumprir como diáconos do Evangelho e da Igreja de Cristo. Todos aqueles que são de Cristo Jesus precisam ter consciência de sua vocação específica no reino de Deus e precisam ter uma consciência de missão. Ao que parece, essa consciência de missão, de serviço, de mordomia e de sofrimento por causa do Evangelho tem desaparecido da consciência de muitos cristãos.
Tem se falado muito no meio evangélico da herança que está preparada para mim, a qual o gafanhoto não tocará, tendo-se em mente na maioria das vezes os benefícios que nós podemos ter e principalmente referindo-se a benefícios temporais, como saúde, prosperidade nos negócios, sucesso, etc. Mas pouco se tem falado da herança espiritual preparada para mim, para que eu administre em função do próximo e do reino de Deus. Sem dúvida, Deus tem bênçãos sem medida reservadas para nós, inclusive bênçãos temporais, mas seu principal alvo não é nos beneficiar nesses termos. Conforme Efésios 4:28, por exemplo, até mesmo o trabalho deve ser realizado com zelo, dando o melhor de nós, mas com que objetivo? Para que tenha com que acudir ao necessitado, diz a Escritura, não simplesmente para acumular tesouros sobre a terra. Nós, crentes em Cristo, somos todos diáconos a serviço da edificação do seu corpo. Somos também mordomos responsáveis por administrar dos tesouros espirituais da sua graça. Temos todos a incumbência de tornar conhecido o mistério de Deus prometido na profecia do Antigo Testamento e revelado na proclamação apostólica registrada no Novo Testamento. Esse mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Cada um de nós recebeu uma porção da graça para contribuir com a proclamação dessa mensagem única. Isto inclui todos os recursos colocados à nossa disposição: dons e talentos, tempo de vida, traços de personalidade, recursos financeiros, tudo o que recebemos nesta vida. Deus colocou tudo isso em nossas mãos para ser administrado com um único fim: tornar Cristo conhecido entre todas as nações. Uns farão isto mais pela ação do que pela palavra, porque seus dons são dons da ação: serviço, misericórdia, liderança, administração, etc. Muito embora, mesmo no caso desses, sempre haverá necessidade de explicar a razão da esperança que há em nós, como está escrito em 1 de Pedro 3,15. Outros farão isto mais pela palavra do que pela ação, porque seus dons são dons da palavra. É o caso do ensino, da exortação, da pregação, da palavra de sabedoria. Mas a cada um dos crentes em Cristo foi confiada uma parte na economia do reino de Deus, pela qual é responsável no que diz respeito à proclamação do Evangelho. Cada um tem um papel a desempenhar. Esta deve ser nossa prioridade máxima e esse nosso serviço exclusivo. Todas as outras atividades devem girar em torno desta e devem ser realizadas em função dessa missão de tornar conhecido o mistério de Deus, que é Cristo, como a esperança da glória eterna. E como diáconos e mordomos de Cristo, na medida em que anunciamos a mensagem profético-apostólica das Escrituras, o fazemos na autoridade de Cristo. É assim que Cristo, o soberano do universo, continua agindo no mundo, de sorte que o nosso ministério é o ministério de Cristo no mundo, e os nossos sofrimentos por causa do Evangelho são sofrimentos de Cristo. Nessa perspectiva, os sofrimentos são inerentes à missão cristã, um privilégio imerecido no qual devemos nos regozijar, pois sofrer por Cristo é graça, como está escrito em Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo Jesus, e não somente de crerdes nele. Portanto, como cristãos, somos mártires da causa de Cristo. Qual é a sua parte na economia do plano divino? Você tem feito disso o seu principal objetivo na vida? A missão que Deus confiou a você, crente, é uma responsabilidade e um privilégio só seus. De modo que, se você negligenciar a administração da dispensação da parcela que Deus lhe confiou e que direciona a sua vocação particular, de outra parte se levantará a salvação para os eleitos, parafraseando Mordecai quando desafiou Esther. Mas Deus vai cobrar de você. Deus é soberano e seus decretos são imutáveis. Ele executará a sua palavra. Contudo, ele decretou não apenas os fins, a finalidade, mas também os meios. E você, crente, é o instrumento que Deus decretou usar para dar pleno cumprimento à sua palavra, fazendo de você um modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Como disse certo sábio, sem Deus nós não podemos. Sem nós, Deus não fará. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.